Olá! Sejam bem-vindos ao Informação em Foco. São destaques desta edição. Volta às aulas presenciais, divide opiniões. Os impactos da pandemia de Covid-19 na economia. Mudanças no setor de vendas e também nos hábitos de consumo das mercadorias. E as dicas da nossa agenda virtual para você se divertir em casa. Fique ligado que o nosso jornal só está começando. O isolamento social mudou completamente a educação. Antes, a maioria dos alunos estava presente nas salas de aula. Hoje, o ensino é remoto, mas o retorno presencial divide opiniões. As instituições de ensino no Brasil foram liberadas para retornarem ao ensino presencial após meses com portas fechadas. Uma volta cercada por medidas de segurança à saúde. Foi permitida a abertura da creche, a creche abriu com um quantitativo pequeno, já autorizado pela prefeitura, cumprindo todas as regras de ouro, algumas coisas a mais que para a creche foi exigida, tendo todo um protocolo muito rigoroso em relação a esse retorno e com o número de alunos reduzidos. A gente sabe que as crianças e os adolescentes, principalmente as crianças mais novas, não são grandes potenciais transmissores do vírus, mas é importante que a gente saiba que os adultos são. E no transporte público, no transporte coletivo, você pode ter, de fato, uma grande transmissão em cadeia. As instituições de ensino em geral passam por um momento bastante complexo. Parte dos alunos acredita que o melhor seja continuar com as atividades online, pois com o retorno às salas de aula, a exposição ao coronavírus é maior. O método mais seguro que a gente tem no momento que vivemos, né? Tanto para os alunos quanto para os professores. A gente sabe que existem problemas, porque nem todos os professores conseguem transmitir aulas, né? A gente sabe que a carga horária ela é triplicada. Num período que a gente não tem vacinação, né, para os professores, para os profissionais de educação e profissionais que trabalham nesses ambientes escolares e de educação, graduação, é o método mais seguro que tem, porque evita o contágio. Mesmo havendo muitos estudantes contra o retorno presencial, existem aqueles que são a favor. Em alguns casos, as aulas online não conseguem suprir as necessidades do presencial. A gente vive um momento de exceção e o retorno às aulas presenciais, elas seriam sim importantes para algumas disciplinas que nós cursamos, em que há necessidade de um laboratório, por exemplo, né, para a gente poder desenvolver nessas necessidades. E se esse retorno fosse feito de uma forma bem estruturada, para que não fosse toda a turma, fosse só uma parte, que desse uma condição razoável para que a gente pudesse estar presencialmente, eu acho que seria válido sim, porque o período da faculdade são só 4 anos e eu queria aproveitá-la da melhor forma possível, né? Claro, dentro de todas as medidas de precaução que são necessárias nesse momento. Eu até compreendo os diretores de escolas, de faculdades, os pais que não têm como deixar as crianças. Eu sei que o aluno precisa de aula presencial, o professor também precisa de aula presencial. Olha aqui, ó, esse cantinho aqui da minha casa, eu não saio dele, eu fico das 7 da manhã até as 10 da noite. Nós precisamos retornar à escola, mas no momento eu estou do lado da vida. Quem puder ficar em casa, tem que ficar em casa. A Covid-19 parou o país, causando milhares de mortes e fechamentos de postos de trabalho. Uma forma de manter o isolamento social foi aderir às compras pela internet. A pandemia chamou atenção para profissionais que nem sempre são lembrados, os entregadores de aplicativo. Com o isolamento social, o número de pedidos por delivery aumentou e, consequentemente, muita gente começou a trabalhar com entregas. O meu ramo de trabalho é totalmente oposto, mas como a escassez aumentou, eu tive que optar a ser entregador de aplicativo. Trabalhar mais e ganhar cada vez menos se tornou uma realidade para muitas pessoas durante o surto de coronavírus. Embora as medidas de isolamento social tenham elevado a demanda por delivery, isso necessariamente não se traduziu em maior renda para os trabalhadores dessas plataformas. Tudo é a gente que compra.
A gente tem que comprar bolsa, tem que comprar as camisetas, boné, até mesmo a bicicleta ou a locação de bicicleta. A gente não tem muitos benefícios não com o aplicativo. Efetivamente, esses trabalhadores não têm todos os requisitos previstos na CLT do vínculo empregatício, principalmente a pessoalidade, a habitualidade, né? Porque não necessariamente eles têm que prestar aquele serviço ou dentro de um horário de trabalho, né? Mas, por outro lado, eles estão ali se arriscando nas estradas, se arriscando para fazer as entregas, se subordinando às regras do aplicativo. Com as medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19, alguns aplicativos de entrega de comida aderiram à opção de entrega sem contato. Os clientes que pagam com cartão não precisam se encontrar com o entregador, diminuindo os riscos de contágio. Minha frequência de uso de aplicativo de entrega de comida é mais ou menos de 5 a 10 vezes por semana. E sim, eu tenho notado que eles têm usado máscara e alguns usam até luva descartável. E quando eu vou pegar o pedido com eles deixam em cima de uma mesa. Alguns, se tiver álcool em gel por perto, eles usam. Dificilmente a gente tem contato direto um com o outro. O mercado de delivery se tornou necessidade com a chegada da pandemia. Dados apontam um salto de 155% no número de usuários de março a abril do ano passado, quando o esperado era de 30% para o período. O crescimento dos pedidos atingiu expressivos 975% de aumento. Restaurantes cadastrados chegaram a triplicar as vendas. Enquanto isso, os entregadores seguem na luta por melhores condições de trabalho. As nossas maiores dificuldades que a gente tem, além do trânsito, que a gente corre muito risco, eu gostaria que a gente tivesse alguém, se o poder público tivesse um olhar para a gente, para desse uma estabilidade. A legislação também vai precisar se adaptar a esse tipo de situação social, né? Existem alguns projetos de lei tramitando, alguns incluindo eles essa relação na CLT, outras tratando com uma relação específica, mas até o momento que a gente tem é um momento de instabilidade jurídica, insegurança jurídica. O momento de pandemia contribuiu também para aumentar um problema que já preocupava os brasileiros, o desemprego. Aí, ser o próprio chefe, mais que um desejo, acabou se tornando uma alternativa encontrada por muitos para driblar a escassez de vagas no mercado formal. Eu conversei com algumas pessoas sobre o assunto. Veja agora na reportagem. Abrir o próprio negócio é o sonho de muitos brasileiros, mas com a pandemia, muita gente precisou empreender, mesmo já tendo uma profissão de que gosta. É o caso de Otávio, que deixou as salas de aula para trabalhar em casa com vendas pela internet. Antes da pandemia, eu trabalhava como educador e depois que tudo veio acontecendo, a empresa fechou. Eu comecei a trabalhar online na Shopee como vendedor de artigos personalizados de cultura coreana, japonesa, entre outras culturas geeks. Atualmente, o Brasil tem cerca de 13,4 milhões de desempregados. Abrir o próprio negócio, mesmo que na informalidade, acabou sendo a maneira encontrada por muitos para não ficar sem uma fonte de renda. Eu não vejo nenhuma vantagem, só vejo desvantagem nesse processo. Seja porque ele reduz as garantias dos direitos do trabalhador, seja porque ele produz um processo, eu diria, de espraiamento da precarização das condições de trabalho, cujo reflexo é a piora na qualidade de vida do trabalhador. Eu comecei a trabalhar pelo fato da gente sentir uma dificuldade muito grande de arranjar emprego, porque as empresas estão fechando. Está muito difícil da gente até entrar em contato com alguma empresa, ou pelo menos ser chamado para poder fazer entrevista de emprego. Com o isolamento social, o e-commerce teve um aumento de 47%, mas os desafios para ter o próprio negócio são muitos. A comunicação com o cliente costuma ser uma das principais dificuldades enfrentadas por quem vende pela internet. Quando a gente está frente a frente com o cliente, a gente consegue conversar com ele, mostrar o sorriso, demonstrar o nosso produto, né? E as dificuldades não param por aí. São várias as mudanças trazidas pela Covid-19. Mas o aumento da informalidade é um processo que antecede as medidas de isolamento social por causa da pandemia.
Em 2019, o número de trabalhadores informais bateu recorde, atingindo 24,4 milhões de pessoas no Brasil. Infelizmente, essa migração tem uma relação direta com dois aspectos, né? A profunda crise econômica que nos abala, né? Que acaba destruindo muitos postos formais e obrigando os trabalhadores a se dirigirem aos chamados postos informais como um modo de sobrevivência, né? Então, a crise em si já é um fenômeno que acaba induzindo a esse movimento. E o segundo, que eu diria que é mais estrutural, são as últimas mudanças feitas particularmente no governo Temer e corroboradas no governo Bolsonaro, de acabar com uma série de direitos trabalhistas, de uma série de garantias que o trabalhador tinha até então. No período crítico da pandemia, muitos profissionais da música foram obrigados a se reinventar. O inesperado aconteceu. Bares, casas de shows, festas de aniversário, cerimoniais, tudo fechado. Uma verdadeira prova de sobrevivência, principalmente para quem depende e vive da música. E a nossa classe de músico aqui foi uma das que mais sofreram e tem sofrido. Por eventos, não terem mais eventos, não ter, bem dizer, lugares para a gente tocar. Mas a gente tem que se redescobrir, tem que sempre inovar. Então, uma das maneiras que eu tenho feito, né, para trazer o sustento para minha casa, no caso seria as gravações, né, continuar gravando minhas faixas, minhas trilhas aqui mesmo no meu espaço, no meu estúdio, e também dando aulas online. Assim que começou a pandemia, eu fiz umas 20 lives, né, e as pessoas iam depositando algo na minha conta. Eu fiz lives particulares de aniversário. Eu comecei a reinventar, né? Eu era professor do Conservatório Brasileiro de Música, ali na Graça Aranha, no centro do Rio. E fui professor lá por 6 anos. Com o advento da Covid, o conservatório entrou em declínio financeiro e tivemos de romper com o conservatório, ou seja, o conservatório que rompeu com a gente. Hoje trabalho de uma forma mais direta com a literatura do que com a música. A música, hoje eu trabalho com ela muito pelas plataformas digitais. Eu já tenho 3 singles lançados e todas produzidas no sistema in the box, ou seja, no computador. A pandemia teve um grande efeito negativo para o mercado musical. Os profissionais desse setor buscam o melhor reconhecimento das autoridades governamentais. O músico hoje não tem sido valorizado, ele tem sido jogado, né? A gente vê aí a ordem dos músicos do Brasil, né, tentando alguma coisa mediante aos nossos políticos, mas está sendo complicado. Nós fomos os primeiros a parar, os bares foram os primeiros a fechar, os músicos foram os primeiros a ficar desempregados. Então o desafio para o futuro é incerto, mas tenho muita fé e não vou abandonar nunca a minha profissão. Porque sabe passar e eu não sei. Infelizmente, a pandemia prejudicou muito quem trabalha com música, mas a classe artística em geral continua resistindo e produzindo cultura e arte da melhor qualidade. Fique agora com as dicas da nossa agenda virtual. A agenda virtual de hoje trouxe ótimas dicas para você não sair de casa, recheados de diversões e tudo gratuito. E para começar, vamos de música. A pernambucana Isabela Moraes convida a todos para um encontro pra lá de especial. Pela primeira vez, para o público, faz uma apresentação do show online Estamos Vivos. A pandemia não permitiu a estreia física do show, do CD homônimo em 2020, mas aí de casa você vai poder conferir neste web show a cantora passear por um repertório bem alegre. A live acontece neste sábado, dia 24 de abril, às 8 horas da noite, pelo canal da cantora no YouTube. O Grupo Pandora de Teatro estreia a temporada online do espetáculo Jardim Vertical. A peça é um convite para a reflexão sobre relações familiares, compreensão
e falsa segurança em contextos contemporâneos. As apresentações são gratuitas entre os dias 22 e 27 de abril, através da plataforma Zoom. Os ingressos estão disponíveis antecipadamente pelo Simpla. E ainda no teatro, no cantinho da sua sala, a atriz Maitê Proença revisita sua turbulenta história pessoal no espetáculo online O Pior de Mim. O monólogo é uma reflexão sobre como a turbulenta história familiar repercutiu na vida pessoal e na carreira da atriz. O espetáculo está em cartaz do 19 a 25 de abril, através do YouTube. E você pode conferir também o espetáculo Macbeth, com participação de Luiz Lubianco. É um filme-teatro que usa novas tecnologias para chegar ao público, mas não abre mão de acontecer sob a luz universal e atemporal do teatro de William Shakespeare. O que instiga especificamente em Macbeth é o fato de a peça ter sido escrita também em um período de quarentena. O espetáculo ficará disponível gratuitamente 24 horas por dia até o dia 30 de maio, na plataforma digital YouTube. Para quem gosta de música, não pode deixar de conferir a 6ª Semana da Canção Brasileira, com o papel de refletir e propagar as músicas nacionais, desta vez nas plataformas digitais, abrangendo um público muito mais amplo. O evento, que começou dia 19, vai até o próximo dia 25 de abril. Este ano, devido à continuação do isolamento social, ocorrerá de formato virtual, no canal do YouTube. Vá lá e se inscreva. É isso, a agenda virtual fica por aqui. Fica em casa e se cuide. Até a próxima! O Informação em Foco fica por aqui. Se você quiser rever esta edição ou assistir a outras produções dos alunos de jornalismo da Faculdade Pinheiro Guimarães, basta acessar nosso canal no YouTube. Fiquem em paz e até a próxima!